Anotar o tema do discurso de hoje: como melhorar a comunicação na família. Vou repetir: como melhorar a comunicação na família. O nosso orador é o nosso irmão Elcio Borges. Imagine a cena: uma família, pai, mãe, 2 filhos, uma adolescente e um jovenzinho de menos idade, sentam-se à mesa num restaurante. Aí vem o garçom, traz o menu, o pai pega, a mãe pega, conversam entre si, decidem qual vai ser a refeição, fazem o pedido. E aí, naquele meio tempo, entre você fazer o pedido e a refeição chegar à mesa, 10, 15 minutos, o pai pega o seu celular, começa a ver alguns e-mails, a mãe pega o celular dela, começa a ver a rede social, a filha pega o celular dela, também vai ver a rede social dela, e o mais novo pega o celular dele e vai ver o joguinho lá que ele estava fazendo. E eles ficam ali, 10 a 15 minutos, os 4 na mesma mesa, uma família reunida, porém sem nenhuma comunicação. Cada um está falando com outra pessoa em outro lugar, bem longe dali. Isso foi uma cena que eu mesmo presenciei algum tempo atrás. Aí eu lembrei de uma frase que alguém falou, que a internet aproxima as pessoas que estão longe e separa os que estão perto. Então talvez esse seja hoje o maior desafio das famílias: manter uma boa comunicação em tempos de internet. Com tanta facilidade para você conversar com pessoas, pessoas de todos os lugares, de países diferentes. Então isso talvez chame a atenção de jovens ou outros. O que nós temos observado é isso. As pessoas às vezes gastam muito tempo falando com outros, até desconhecidos, e muito pouco tempo falando com aqueles que deveriam ser mais valorizados, os membros da sua família. Você enfrenta esse tipo de problema? Pare para pensar. Você consegue ter uma boa comunicação com a sua esposa, com seus filhos? Vamos falar sobre como melhorar a nossa comunicação na família. Então vamos dividir a nossa parte aqui em 2 etapas. Primeira etapa: a comunicação, ou boa comunicação entre marido e esposa, os principais membros da família. Como que é a comunicação entre você e o seu cônjuge? Como que é? Pensa um pouquinho aí. É mais ou menos assim: oi, como foi o seu dia? Ele conta alguma coisa, ela conta outra coisa que aconteceu e tal. E aí, comprou comida para o cachorro? Fez tal coisa? Levou alguém no médico? Enfim, será que a conversa de vocês dois é sobre o que aconteceu, o que fez, sobre pessoas ou coisas, tarefas? Ou vocês sentam para conversar sobre sentimentos? Você faz isso? Você conversa com a sua esposa, conversa com o seu marido sobre os seus sentimentos, sobre o que você está sentindo. Você desabafa com o seu cônjuge, fala sobre as suas frustrações, suas tristezas. É certo que você, por exemplo, talvez tenha situações que são confidenciais, No seu trabalho secular, você tem lá um contrato de confidencialidade, então certas coisas que você não pode levar para casa, não pode falar para a família, entendeu? Mas a maneira como você se sente em relação ao que está ocorrendo na sua empresa, no seu local de trabalho, ou em outros relacionamentos que você tem, isso é assunto para você considerar com o seu cônjuge. Então pense bem, o relacionamento humano do casamento é a relação mais íntima que existe. Segundo a Bíblia ensina, é o vínculo de união mais íntimo que existe, é de um casal.
Então, se você tem que ter um melhor amigo ou uma melhor amiga, tem que ser o seu cônjuge, o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. É com ele que você tem que desabafar, falar coisas que você não falaria com qualquer outra pessoa, colega do escritório, não, mas apenas com quem você realmente confia, com quem é realmente seu amigo. Esse é o nível de comunicação que deveria existir entre um casal. E é interessante um comentário que uma sentinela de 15 de maio de 2013 fez sobre a diferença que existe no jeito de comunicação do homem e da mulher. Tem um comentário que diz assim, as mulheres em geral gostam de falar sobre seus sentimentos, pessoas e relacionamentos. Elas apreciam uma comunicação calorosa, bem achegada, pois isso lhes assegura que são amadas. Por outro lado, os homens são menos inclinados a expressar seus sentimentos e mais propensos a falar sobre atividades, problemas e soluções. Então a gente tem que entender que existe naturalmente essa diferença de comunicação entre homem e mulher. É uma diferença de jeito de fazer as coisas, vamos dizer assim. Então, o primeiro passo para ter uma boa comunicação entre casal, na família, marido e esposa, é entender essas diferenças, compreender o jeito que o outro se comunica e se adaptar a isso. É bom lembrar as palavras, inclusive, na própria Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Se você tiver uma Bíblia aí para acompanhar com a gente, você pode abrir o seu exemplar no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 18, capítulo 2, melhor. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim: não é bom, ou melhor, Jeová Deus disse, não é bom que o homem continue sozinho, ou que fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. A expressão que nós queremos destacar aqui é a palavrinha complemento. Deus, quando criou a mulher como complemento do homem, não como cópia do homem. Então o que é um complemento? É uma coisa que completa a outra, não é uma coisa igual a outra, não é uma cópia. Então é natural que o jeito de ser da mulher, o jeito de se comunicar da mulher seria diferente do seu, no caso do marido. Então os homens precisam entender isso para conseguir uma boa comunicação na família. Não é bom apenas você ser o chefe da família, exercer a sua autoridade, mandar. Precisa haver comunicação, precisa haver transmissão e recepção de ideias para que essa chefia que o marido deve exercer na família seja exercida de forma correta. Falando sobre isso, olha o comentário interessante que fez um homem casado do primeiro século, experiente em relacionamento. Está aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Se você estiver usando a Bíblia, a edição revisada da tradução do Novo Mundo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, está na página 1682, tá? Diz assim: da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa segundo o conhecimento. Dê-lhe honra como a um vaso mais frágil, o feminino, visto que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Então, nós queremos destacar aqui essa expressão que o apóstolo Pedro usou aqui, segundo o conhecimento. Tem uma nota aqui no pé da página que diz, mostrando-lhe consideração, compreendendo a esposa. Então, os homens têm que entender
as suas esposas. Eles têm que entender que o processo de comunicação delas é diferente do deles. Os sentimentos, a maneira de expressar, os assuntos são diferentes. Então, quando você consegue entender isso como marido, isso vai facilitar muito mais a comunicação do casal. A esposa também, quando consegue entender essa diferença, né, de ótica, muitas vezes, em relação aos assuntos tratados tanto por homens como por mulheres, ela também vai ajudar muito na boa comunicação do casal. Então é muito importante isso. O finzinho do versículo 7 mostra a importância disso. Ele fala, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Um casal cristão que não se comunica bem, um casal cristão que tem problemas de comunicação, que fica sem falar um com o outro, tem as suas orações impedidas. Olha só a seriedade do assunto. Então, a falha de comunicação entre o casal pode atrapalhar a relação desse casal com o Criador. Então, por que nós queremos ser bons comunicadores dentro da nossa família, dentro do nosso casamento? Precisamos desenvolver isso. Provérbios capítulo 31, versículo 26, fala um pouquinho da esposa capaz. Olha que interessante esse comentário. Provérbios capítulo 31, versículo 26. Falando da esposa capaz, diz que ela abre a boca com sabedoria. A lei da bondade está na sua língua. Como você imagina essa mulher falando? Essa mulher sábia, essa esposa capaz conversando com o marido dela. Eu te falei que não ia dar certo. Você consegue imaginar isso? Seria a lei da bondade na sua língua? Ou ela sabe o momento certo de falar alguma coisa? Ela abre a boca com sabedoria. Ela sabe que naquele momento que ele está com aquela cabeça quente por causa de outras coisas, não adianta ela querer pedir isso ou aquilo, ou falar disso ou daquilo. Então, sabedoria muitas vezes envolve saber quando falar. E não é porque eu tenho razão que eu tenho que falar determinada coisa em determinado momento, se não for o momento adequado para isso. Então, a esposa capaz, ela sabe também, compreende também o jeito do marido pensar, encarar as coisas, o jeito do homem se comunicar. Então, se vocês que gostam de ler a revista Sentinela, anotem esse artigo de Sentinela, 15 de maio de 2013, o artigo começa na página 13, 14 mais ou menos, e fala sobre comunicação no casamento. É muito interessante. Se você quiser usar esse artigo numa adoração em família, é muito bom. Agora vamos falar um pouco sobre outro âmbito da comunicação na família, que é a comunicação entre pais e filhos. Comunicação entre pais e filhos. Vamos começar considerando um princípio da Bíblia aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Os visitantes aqui, os amigos estão vendo que a gente sempre procura tirar lições práticas da palavra de Deus, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: tenham isso em mente, meus amados irmãos. Todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados. Vamos parar um pouquinho e pensar nisso. Agora na relação da comunicação entre os pais e os filhos, tá? Vamos supor que você é a mãe e você está aqui lá na pia da cozinha picando os legumes, preparando um monte de coisa para o almoço, e o seu filhinho ou a sua filhinha chega e fala: mamãe, mamãe, mamãe. Como você reage? Sai fora, eu estou ocupada, não está vendo? Bem, se você fez isso, o que você acabou de fazer? Cortou uma linha de comunicação, não é? Talvez os anos vão se passar e vai chegar uma idade que aquela garotinha ou aquele garotinho vai crescer,
vai se tornar um adolescente, você vai ficar doido para ele falar as coisas para você, ele não vai querer falar. Mas por que ele não quer falar? Por que ele não se abre com os pais? Por que ele não é amigo dos pais e conversa com eles? Porque talvez a gente cortou essas linhas de comunicação bem cedo. Quando eles eram pequeninhos, a gente cortava. Quando ele vinha correndo para contar alguma coisa, não, estou ocupado, agora não, vai para lá, vai deitar, vai brincar com seus carrinhos lá, vai fazer não sei o quê. Não é assim? A gente considera aquilo que a gente, adulto, está fazendo, como mais importante do que aquilo que a criança quer contar para você, ou quer falar para você. Esse é o grande erro dos pais. Eles começam a tolher, a cortar a comunicação ali. Talvez na primeira infância até da criança. Então, se você tem filhos pequenos, lembre-se disso. É um investimento que você está fazendo, de largar o que você está fazendo. Fala, minha querida, fala, meu filhinho, conta para mim, o que você quer? Talvez não dê para você perder tempo com ele ali, mas só você parar um pouquinho, escutar e falar, tá bom, legal, depois a gente conversa mais, depois você conta mais para mim, tá bom? Vai lá, dá aquela distraída nele, mas você deu atenção para ele, você não repeliu. Entendeu a ideia? Você vai gastar um minutinho a mais, vai demorar um pouquinho mais para sair a salada ou o que você estava fazendo, mas é um investimento. Quando ele tiver os 14, os 13, estiver na pré-adolescência, na adolescência, ainda vai conversar com você. Então invista na comunicação desde criança com os seus filhinhos, tá? É muito importante fazer isso. Então uma outra sugestão prática para você investir na comunicação com os filhos, também desde criança. Não sei se você tem costume de fazer isso. Muitas testemunhas de Jeová que eu conheço fazem isso. Tem o costume de colocar os filhos para dormir. Em vez de simplesmente, vai dormir, deita lá. Colocar os filhos. Faz disso um costume familiar, né? Vamos colocar você na cama, vamos colocar você para dormir. E coloca a criança na cama para dormir, bate um papinho com a criança ali antes dela dormir, às vezes conta uma historinha, né? Muitos aqui que eu conheço contam a história da Bíblia, né? As Testemunhas de Jeová têm publicações específicas que podem ajudar as crianças. Então, o papai pode ler uma historinha da Bíblia para a criança antes dela dormir, faz uma oração junto com o filho antes de dormir. Então, isso cria bons hábitos espirituais na criança. A criança associa dormir com uma boa comunicação, com conversar. É a hora que a criança muitas vezes vai contar o que aconteceu na escola, que ela não teve coragem de contar o dia todo, mas agora ela conta. Entendeu? Então colocar os filhos para dormir, fazer disso um momento de vocês com seus filhos. Isso é muito bom. Mantenha as linhas de comunicação abertas durante um bom tempo. E uma outra coisa também que muitos que são testemunhas de Jeová fazem é o que nós chamamos de adoração em família. Então, uma vez por semana, a família desliga o telefone, desliga a televisão, né? Põe o telefone lá no modo avião para não ter distração e reúne a família e considera alguma coisa, lê, pode fazer leitura, pode buscar outros tipos de entretenimento, opções, né? Se você quiser saber mais sobre a adoração em família, você está nos visitando, você conhece alguma testemunha de Jeová, converse com a testemunha de Jeová, pergunte para ele, como é que você faz esse negócio aí, que o moço falou lá da adoração em família, né? Como é que é esse negócio aí? Explica para mim. E quem sabe você vai receber até um convite de alguém para participar na adoração em família, né? Para você saber como é que é. Uma outra sugestão prática, para você que está nos visitando aqui, entre no site jw.org, no campo de busca você pode digitar assim, adoração em família, e vai aparecer lá assuntos que podem ser considerados, vídeos interessantes sobre o assunto. Então, se você pesquisar no site, você vai encontrar coisas legais que você pode considerar com a sua família também. Então, uma noite em família, você pode fazer isso vai melhorar muito a comunicação da sua família.
desliga a TV, desliga o celular, vamos fazer um jogo de tabuleiro, vamos fazer alguma coisa juntos. Porque antigamente não tinha televisão, não é? Então as famílias, chegavam de noite, as famílias conversavam, brincavam, né? Faziam joguinhos, enfim, existia uma afinidade maior entre as pessoas. Hoje, devido às comunicações, televisão, as distrações, as redes sociais, de repente a sua casa virou igual posto de gasolina. As pessoas vão lá para tomar banho, comer e volta, né? Quer dizer, então a gente não está tendo a convivência, a cordialidade, o amor em família que existia antigamente, antes dessa era de comunicação moderna e rápida que nós temos hoje. Então, como a gente mostrou lá no começo, né? Aquela família estava lá, todo mundo junto, mas todo mundo separado, lá na mesa do restaurante, ao mesmo tempo. Por causa dessas situações que nós estamos convivendo hoje. A modernidade tem o seu custo, e esse custo às vezes não é muito bom. Mas voltando novamente para Tiago, capítulo 1, versículo 19, nós analisamos aqui brevemente que devemos ser prontos para ouvir. Nós demos algumas sugestões, falamos um pouquinho sobre isso. Mas continua dizendo assim: devemos demorar para falar e demorar para ficar irados. Pais, pensem nisso. Como você reage quando seu filho conta uma coisa assim bem absurda para você, bem doidona mesmo? Tipo assim: pai, hoje eu fumei maconha. E aí? Como você reagiria? Ficaria espantado? Berraria com ele? É difícil você se conter, mas é o conselho, né? Aqui diz assim: demore para falar e demore para ficar irado. Se de repente o filho fala uma coisa assim bem contundente, bem louca assim, que ele fez um negócio totalmente errado, mas ele não tem consciência que ele está errado. Se você explodir ali, falar, nunca mais ele vai te contar nada. Não é assim? Vai ser um corte abrupto da comunicação. Então você tem que ouvir, fazer cara de paisagem, né? Pensar, respirar fundo. Ai meu Deus, me ajuda aqui, como é que eu saio dessa? E tentar. Não é a hora de você combater a ideia, não é hora de você dizer para ele que ele está errado. Interessante, e aí, você gostou? Como é que foi? Como é que você se sentiu? Tá bom. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Aí você vai esfriar a sua cabeça e vai ver como você vai poder ajudar o seu filho a lidar com aquela situação ou com aquele problema. Eu estou usando aqui um exemplo bem exagerado, mas pode acontecer alguma coisa parecida. Talvez você que tem filho já passou por isso, entende o que eu estou falando. Então, o primeiro ímpeto é explodir. Onde já se viu? O que você fez? Bem, você vai só descarregar a sua raiva, só isso. Mas não vai ter benefício nenhum para o jovem ou para a criança, no caso. Nenhum benefício. Ele só vai ficar assustado e fala: nunca mais eu conto nada para o meu pai ou para minha mãe, nunca mais. Essa vai ser a reação. Então, esse conselho de Tiago é realmente um conselho inspirado. Escute, não fale, segure, não fique bravo, segura mais um pouquinho, né? Depois você esfria a cabeça, vai pesquisar o assunto e vai buscar um jeito de sentar com esse menino, com essa garotinha e conversar sobre aquele assunto, seja ele qual for, seja ele tão delicado quanto for, tá? Então, e no caso daqueles que são testemunhas de Jeová aqui presentes, é bom, se um filho traz um tipo de problema assim grave, você conversar com ele depois sozinho. Não use esse problema do seu filho na próxima adoração em família. O resto da família não precisa saber do problema dele, entendeu a ideia? Sabedoria prática. Então você vai pesquisar maneiras de ajudar o seu filho a lidar com aquele problema dele. Não é o problema da família, é dele. Então você em particular ajuda ele, né? Porque existe essa tendência, né? Um dos filhos se envolveu com alguma coisa, semana que vem estuda a família sobre aquilo.
como é que ele se sente? Coloque-se no lugar da criança ou do jovem, né? Agora, se você tratar um assunto só você e ele vai aumentar a confiança em você. Não vai se sentir exposto, envergonhado de alguma maneira, entendeu o ponto? Então, a adoração em família é para edificar a família, não é para resolver problema de Zezinho ou de Mariazinha. O problema do Zezinho se resolve com o Zezinho, da Mariazinha com a Mariazinha, entendeu a ideia? Então, evitem fazer essa mistura, que também não é prático, não é positivo para os nossos jovens, tá? Então, conversar com os seus filhos deve ser prioridade. Você não deve permitir que aparelhos eletrônicos, rede social atrapalhe a boa comunicação que você pode ter e deve ter com os seus filhos, tá? Tome cuidado na maneira como você reage ao comunicar-se com seus filhos. Quando os membros de uma família, no caso são adoradores de Jeová, juntos prezam pela boa comunicação, quando o chefe da família organiza uma noite de adoração em família semanalmente, isso promove muito a boa comunicação na família. E você, que talvez está nos visitando, que não é testemunho de Jeová, você pode usar os mesmos princípios bíblicos para melhorar a comunicação na sua família. Mesmo que você não tenha uma noite de adoração em família, você pode tirar uma noite para a sua família, conversar, brincar, uma noite sem TV, uma noite sem distrações, um dia para vocês. Esforce-se também em pesquisar princípios da Bíblia que vão ajudar você na boa comunicação. E uma grande ajuda, como a gente sugeriu, o site jw.org. Se você fizer isso, independente de você ser uma testemunha de Jeová ou não, você vai sentir os benefícios práticos da palavra de Deus. O Criador do casamento, o Criador da família, sabe o que é melhor para nós. Se nós seguirmos essas orientações, com certeza seremos muito felizes. Obrigado. Agradecemos a Jeová por esse discurso encorajador. Tenho certeza que todos foram beneficiados e com essas instruções em mente, com certeza vamos poder criar melhor a nossa família, que é tão importante. Queremos também agradecer ao nosso irmão Elcio. E agora vamos dar continuação à nossa reunião com o estudo da revista Sentinela. Então vamos dar atenção ao nosso irmão Brás. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da revista Sentinela. Um grande prazer estarmos juntos para mais essa ocasião. Como de costume, iremos iniciar essa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para juntos nós entoarmos o cântico de número 41. Escuta minha oração, baseado no Salmo 54. Vamos cantar todos juntos.
Hoje nós vamos considerar o estudo 49 da Sentinela de novembro de 2023. O tema do nosso estudo é: será que Jeová vai responder às minhas orações? O texto temático é Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Vocês me chamarão e virão a mim em oração, e eu vou escutá-los. Esse estudo vai nos ajudar a entender isso daí então hoje. Nós vamos entender, ou esse estudo vai explicar para nós, por que nós podemos confiar, ter a certeza que Jeová escuta as nossas orações e que Jeová sempre vai responder as nossas orações de uma maneira amorosa e justa. E também nesse estudo nós vamos ter a resposta a 3 perguntas que são pensando nas nossas orações. Por exemplo, o que podemos esperar de Jeová? O que Jeová espera de nós? E por que talvez precisemos ajustar os nossos pedidos? Essas 3 perguntas vão nos ajudar a entender muito, porque podemos ter a certeza que Jeová sempre de maneira amorosa e justa escuta e responde às nossas orações. Todos são convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade em levantar as suas mãos, expressarem seus comentários, a matéria que os irmãos prepararam no seu estudo, né? Certamente será muito bem-vindo e nos ajudará, nos edificará. Lembrando também que os nossos comentários devem ser breves, né? No máximo 30 segundos, para que mais irmãos possam participar. E quando os parágrafos têm mais de um ponto, comente apenas um ponto, deixe os outros para os outros irmãos também poderem participar, tá bom? Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Júlio Junqueira. Vamos então ouvir a leitura do parágrafo 1 e 2. Encontre a mais plena alegria em Jeová, e ele lhe concederá os desejos do seu coração. Que promessa maravilhosa! Mas será que podemos esperar que Jeová atenda a todos os nossos pedidos rapidamente? Por que estamos perguntando isso? Pense nas seguintes situações. Uma irmã solteira ora a Jeová porque quer fazer a escola para evangelizadores do reino, mas os anos se passam e ela não é convidada. Um irmão jovem ora a Jeová pedindo para se recuperar de uma doença grave e poder fazer mais na congregação, mas mesmo assim ele não melhora. Os pais de um jovem oram para que seu filho continue na verdade, mas por fim o filho decide deixar de servir a Jeová. Talvez você já tenha orado pedindo algo, mas não recebeu o que tinha pedido. Por causa disso, pode ser que você tenha concluído que Jeová só responde às orações dos outros, mas não às suas. Ou você começou a pensar que tinha feito algo de errado. Uma irmã chamada Janice se sentia assim. Ela e seu marido oravam a Jeová porque eles queriam muito servir em Betel. Ela conta: eu tinha certeza que a gente logo ia ser chamado para Betel. Mas o tempo passou, os meses se transformaram em anos e o casal nunca foi chamado. Janice diz: eu fiquei triste e confusa. Eu ficava pensando se de alguma maneira tinha desapontado a Jeová. Eu tinha orado tão especificamente sobre o assunto. Por que ele não respondeu minha oração? A pergunta do parágrafo 1 e 2: por que às vezes achamos que Jeová não está respondendo às nossas orações? Irmã Kelly? Então, às vezes passamos por certos problemas, como foi até mesmo mencionado aqui, exemplo de vários, né? E às vezes oramos a Jeová e essa oração às vezes não é respondida. Então achamos que às vezes Jeová, né, não nos ouve e às vezes responde às orações de outros, ou até mesmo pensamentos como que se a gente tivesse feito algo errado. Por isso que essa oração não está sendo respondida. Obrigado, irmã Kelly. Muito bom. Ainda, irmã Giovana? E às vezes podemos ficar desapontados e confusos, assim como a irmã citada no parágrafo, porque ela disse que ela orou tão especificamente sobre o assunto que ela não entendeu por que Jeová não respondeu a oração dela. E aí podemos pensar se desapontamos Jeová de alguma forma. Isso mesmo.
A irmã Vânia. Salmos 37:4 deixou claro que Davi orou e concedeu os pedidos do coração. Então, se Jeová, ele concedeu o pedido do coração de Davi, por que muitas vezes é de se esperar que nós oramos a Jeová, queremos um pedido que seja atendido rapidamente e isso não acontece? Então, são essas coisas que nós vamos aprender no decorrer do estudo, que isso acontece com todos nós. Às vezes nós achamos que não somos merecedores, ou às vezes tem uma emergência, nós fazemos um pedido de coração a Jeová para que Ele nos conceda, mas isso não acontece. Então, muitas vezes, até os irmãos veteranos, eles se sentem frustrados quando as orações não são respondidas. Obrigado, irmã Vânia. Irmã Rose? Eu achei interessante o início do parágrafo 2, disse assim: talvez você já tenha orado pedindo algo, mas não recebeu o que tinha pedido. Então, nós vamos ver que vai depender muito do nosso pedido para que Jeová ouça ou responda às nossas orações. Isso mesmo, muito bem. Então, nós vamos entender esses aspectos no estudo de hoje, né? Por que nós podemos ter essa certeza? Jeová sempre ouve e sempre responde de forma justa e amorosa às nossas orações. Vamos ao parágrafo 3. Às vezes, ficamos nos perguntando se Jeová está mesmo ouvindo nossas orações. Até alguns homens fiéis do passado tiveram essa preocupação. O que pode te convencer de que Jeová não vai ignorar suas orações? Para ajudar a responder essa pergunta, vamos ver 3 coisas. 1. O que podemos esperar de Jeová? 2. O que Jeová espera de nós? 3. Por que talvez seja preciso ajustar nossas orações? O que vamos ver neste estudo? Julinha? Primeiro, o que podemos esperar de Jeová? Muito bem. Laurinha? O que Jeová espera de nós? Muito bem. E o terceiro? Isadora? Talvez seja preciso ajustar nossas orações. Muito bem. Essas são as 3 perguntas que nós vamos considerar a partir de agora, então, tá bom? Vamos então à primeira pergunta. O que podemos esperar de Jeová? Parágrafo 4. Jeová promete que vai escutar nossas orações. Deus ama seus servos leais, então Ele nunca vai ignorar nossas orações. Mas isso não significa que Ele vai nos dar tudo o que pedimos. Algumas das coisas que pedimos só vamos receber no novo mundo. Antes da pergunta, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 29, o versículo 12. Vamos pedir para a irmã aí do seu lado, aí, Enzo. E vocês me chamarão e virão a mim em oração, e eu vou escutá-los. Obrigado, irmã, pela leitura. De acordo com Jeremias 29, 12, o que Jeová promete fazer? Irmã Delmira? Então, nós vimos aqui que Jeová, Ele ouve sempre as nossas orações, Ele não vai ignorar, né? Mas isso não significa que Ele vai dar tudo o que pedimos agora, né? Algumas das coisas que pedimos só vamos receber no novo mundo. Isso mesmo. Obrigado, irmã Delmira. E esse texto, como que ele nos ajuda a entender isso? Irmã Jaziane? Então, o texto fala que a gente vai chamar Jeová e Ele vai nos escutar. Então, é como um pai, né? Quando o filho chama e o pai para ali e dá aquela atenção ao filho. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Irmã Joelma?
Jeová tanto vai fazer isso que no Salmo 10:17 ele diz que ouvirá o pedido e lhes dará muita atenção. Então, desse ponto, podemos ter certeza, Jeová vai sim ouvir os nossos pedidos, mas se Ele vai nos atender, isso já é outra coisa. Isso, é isso que nós vamos entender nesse estudo, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 5. Jeová leva em consideração como nossos pedidos se relacionam com o propósito dele. O propósito de Jeová envolve encher a terra com pessoas que serão unidas e felizes debaixo do seu governo. Mas Satanás diz que as pessoas seriam mais felizes governando a si mesmas. Para provar que o diabo está mentindo, Jeová tem permitido que os governos humanos existam. Mas eles são os principais responsáveis pela maioria dos problemas que enfrentamos hoje. Nós sabemos que Jeová não vai acabar com todos os problemas agora. Se ele fizesse isso, alguns pensariam que o governo humano está dando certo e que está resolvendo os problemas da humanidade. O que Jeová considera ao ouvir nossas orações? Explique. Irmã Suzana? Jeová ele leva em consideração os nossos pedidos, como esses nossos pedidos se relacionam com o propósito dele. Muitos problemas que passamos hoje, como desemprego, fome, a falta de moradia, guerras, entre outras coisas, são problemas causados pelo governo humano. E nós sabemos que Jeová, por um tempo, está permitindo que essas coisas aconteçam. E por questão de seu propósito, ele não pode acabar com todos os problemas agora. Porque se assim o fizesse, algumas pessoas poderiam pensar que o governo humano está dando certo. Isso mesmo. Obrigado, irmã Suzana. Irmã Kaline? E como sabemos, Jeová ele é um Deus justo. Ele não é um Deus que age por impulso ou baseia até as suas decisões nas suas emoções. Mas as decisões de Jeová, elas são baseadas no amor genuíno. Então, em mérito à soberania de Jeová, Jeová ele é um Deus. Jeová ele é um Deus que os seus caminhos são muito altos, né, em vistas dos nossos. Então, em mérito à soberania de Jeová e à vindicação do nome dele, os humanos eles têm provado que não são capazes de governar a terra. Então, a humanidade tem realmente sofrido. E como tem sofrido, né? Obrigado, irmã Kaline. Vamos ao próximo parágrafo. Parágrafo 6. Jeová pode responder a orações parecidas de maneiras diferentes. Por exemplo, quando o rei Ezequias ficou muito doente, ele implorou para que Jeová o curasse, e Jeová fez isso. Por outro lado, quando o apóstolo Paulo implorou para Jeová remover o espinho na carne dele, talvez um problema de saúde, Jeová não fez isso. Veja também o que aconteceu com os apóstolos Pedro e Tiago. O rei Herodes queria matar os dois, e a congregação orou por Pedro e provavelmente por Tiago também. Mas Tiago foi morto, e Pedro foi resgatado milagrosamente por um anjo. Talvez a gente se pergunte, mas por que Jeová salvou Pedro e não fez o mesmo por Tiago? A Bíblia não diz, mas de uma coisa podemos ter certeza: Jeová nunca é injusto. E nós sabemos que Jeová amava muito tanto Pedro quanto Tiago. Às vezes, Jeová pode responder às nossas orações de uma maneira que não esperamos. Mas não temos a mínima dúvida de que Jeová sempre faz o que é amoroso e justo. Por isso, não ficamos questionando o modo como Ele escolhe responder às nossas orações. Por que precisamos ter certeza que Jeová sempre vai fazer o que é amoroso e justo? Irmã Lércia? Há muitos exemplos na Bíblia que mostram que Jeová, ele responde orações parecidas de maneiras diferentes. Um dos exemplos citados aqui foi do rei Ezequias. Quando ele ficou doente,
ele implorou para Jeová para ser curado, e Jeová o atendeu. Mas, no caso de Paulo, quando ele implorou para Jeová remover dele o espinho na carne, Jeová não fez isso. Jeová disse que bastava a sua bondade merecida. Então, muitas vezes nos perguntamos, por que Jeová ajudou um e não ajudou o outro? Não sabemos ao certo, né? Mas a certeza que nós podemos ter é que Jeová não é injusto. Isso mesmo. Obrigado, irmã Léo. Irmão Adriano? É do ser humano imperfeito a tendência, quando não recebe algo que espera, resmungar, questionar, perguntar. Jó 33:13 fala sobre uma situação que estava acontecendo lá com esse patriarca bíblico. E Jeová, com toda a paciência, a gente encerrou até a consideração nessa semana, Jeová, com toda a paciência, mostrou-lhe a visão correta. Então, como Jó tinha que reconhecer que Jeová estava acima e que os pensamentos de Jeová estão acima, nós também precisamos reconhecer isso. E a gente precisa lembrar aquilo que a Bíblia fala, que Jeová nunca é injusto. Então, ele sempre vai estar certo, ele sempre vai ser amoroso, mas pode ser que a resposta que a gente espera não venha. Mas como a gente vai ver, vai ser relembrado, Jeová vai responder, mas o porquê, muitas vezes é só ele quem sabe, porque ele faz tudo antes de mais nada para o cumprimento de seu propósito, mas ele também se preocupa conosco. Isso, muito bem. E às vezes nós vamos entender com o passar do tempo, né? Nós vamos ver isso na revista até aqui, né? No estudo. Tem uma outra situação aqui também que a revista, que esse parágrafo cita, que também Jeová tratou de forma diferente. Irmã Célia? É o caso dos apóstolos Pedro e Tiago, né, que o rei Herodes queria matar os dois. E a congregação se juntou e orou pelos dois. Mas Tiago foi morto e Pedro foi resgatado milagrosamente pelos anjos. E aí talvez a gente se pergunte, né, mas por que Jeová salvou Pedro e não fez o mesmo por Tiago? A Bíblia não explica, né? Mas uma coisa nós podemos ter certeza, Jeová nunca é injusto. Isso. E onde que nós podemos encontrar uma explicação mais profunda sobre esse ponto? Até tem uma nota aqui que vem falando a esse respeito. Irmã Amanda? Eu achei interessante essa nota adicional aqui, que ele fala, né, num parágrafo, que Jeová ele baseia suas decisões em fatos, não em boatos, preconceitos ou qualquer outra coisa que possa levar a um julgamento errado. Então, qual que é o ponto aqui? Quanto mais nós aprendermos sobre Jeová e a maneira como ele faz as coisas, mais confianças vamos ter nas decisões dele, mesmo que nós não conseguimos entender muito bem alguma passagem da Bíblia. Muito bem. Irmão Renan? É interessante que pegou aqui até o exemplo de um israelita que foi morto porque estava pegando lenha no sábado, mas a gente conhece bem o relato de Davi, que cometeu adultério e não foi morto, né? Foi perdoado. Mas aí fica para a gente raciocinar, né? Quem conhece o coração de cada um, a intenção do coração. Às vezes o fato não revela tudo, né? Mas Jeová conhece o íntimo de cada um e as intenções mais profundas do coração. Isso mesmo. Por isso que nós podemos ter certeza que Jeová nunca vai ser injusto, né? Vamos ao parágrafo 7. Nós não queremos comparar a nossa situação com a de outros. Por exemplo, talvez a gente peça para Jeová nos ajudar em alguma situação, mas o nosso pedido não é atendido. Um tempo depois, ficamos sabendo que uma pessoa fez uma oração parecida e que, pelo que tudo indica, Jeová respondeu essa oração. Uma irmã chamada Ana passou por isso. Ela orou para que seu marido Mateus se curasse de um câncer. No mesmo período, 2 irmãs idosas também estavam lutando contra um câncer. Ana orou intensamente, tanto pelo seu marido Mateus, quanto por essas irmãs. As irmãs se recuperaram, mas Mateus faleceu. De início,
Ana ficou se perguntando se as duas irmãs melhoraram porque Jeová as ajudou. E se Jeová fez isso, por que ele não fez o mesmo pelo seu marido? É claro que não podemos dizer por que as duas irmãs se recuperaram. Mas o que sabemos é que Jeová já tem uma solução permanente para o nosso sofrimento e que Ele quer muito ressuscitar seus amigos que já morreram. O que não devemos fazer e por quê? Irmã Maribel? Aqui está falando de a gente não fazer comparação. E realmente, cada ser é único. E a situação que envolve a vida dele também vai afetar ele ou outras pessoas de uma maneira única. A genética dela vai afetar, o ambiente que ela vive, até a geografia, o local que ela mora também pode afetar. Então, Jeová leva um monte de coisa em conta que nós talvez não tenhamos amplitude de visão para ter a noção do que Jeová vai levar em conta. Então, uma coisa é certa, lá na frente, lá tudo vai ser solucionado. Jeová tem a solução. Então, é aguardarmos e com fé. Isso mesmo. Isso mesmo. Assim como nós sentimos saudade, Jeová também sente, né, irmão Rafael? Essa experiência do parágrafo nos traz um alerta interessante, né? A gente viu aqui, acompanhou a situação que a irmã teve que enfrentar, onde o seu marido, infelizmente, teve um resultado negativo, né? Veio a falecer e as duas irmãs se recuperaram. Mas tem uma parte no parágrafo que fala que, de início, Ana ela ficou se perguntando, né? Ela começou a questionar. Então, a gente precisa estar muito atento e não deixar isso, estar preparado para, se uma situação vir a acontecer dessa forma, a gente não deixar esses sentimentos negativos crescerem no coração, né? E o parágrafo finaliza com a esperança que nós temos, justamente por esse fato, é o que vai nos fortalecer caso haja dúvidas, né? Que não podem deixar crescer. Isso mesmo. Obrigado, irmão Rafael, também pelo seu comentário. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo de número 7, número 8, melhor. Jeová sempre vai estar do nosso lado. Como nosso Pai amoroso, Jeová não gosta de nos ver sofrendo. Mesmo assim, Ele não impede que surjam situações difíceis que podem ser comparadas a rios ou chamas. Mas Ele promete que sempre vai nos ajudar a passar por essas dificuldades e que nunca vai deixar que os problemas nos causem um dano permanente. Além disso, Jeová nos dá o seu poderoso Espírito Santo para nos ajudar a não desistir. Por isso, podemos ter certeza que sempre vamos ter exatamente o que precisamos para conseguir perseverar e permanecer fiéis a Jeová. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, o capítulo 43, o versículo 2. Isaías 43, 2. Vamos pedir para o Gustavo ler para nós? Quando você passar pelas águas, estarei com você, e quando atravessar rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não ficará chamuscado, nem será queimado pelas chamas. Obrigado, Gustavo, pela leitura. A parte A do parágrafo 8, de acordo com Isaías 43, 2, como Jeová nos ajuda? Rosângela? Ele promete que sempre vai nos ajudar a passar por essas dificuldades e que nunca vai deixar que os problemas nos causem um dano permanente. Muito bem, Rosângela. Parabéns pelo seu comentário. Irmão Takeshi? O texto de Isaías 42, nós podemos entender que quando nós precisamos atravessar rios ou atravessar do fogo, Jeová não vai secar rio, nem vai apagar fogo, mas Ele promete que estará conosco e também não vai deixar acontecer o dano permanente. Então, Ele não retira todos os problemas que nós enfrentamos, mas Ele nos
nos dá ajuda suficiente para que nós possamos superar ou perseverar durante esse problema. Isso mesmo. Essa é a ajuda que nós precisamos, né, irmã Luciene? E Jesus Cristo, em Lucas 11:13, ele diz que quando a gente pedir o Espírito Santo, Jeová vai nos dar, né? Jeová, ele não nega o Espírito Santo dele a nós. E esse Espírito ajuda a gente a não desistir. Então, a gente pode ter certeza que sempre vamos ter exatamente o que precisamos para conseguir perseverar e permanecer fiel a Jeová. Isso mesmo. Agora, a parte B. Como as orações nos ajudam quando passamos por dificuldades? Os irmãos assistiram o vídeo lá, né? Essa resposta a essa pergunta é baseada no vídeo que os irmãos assistiram. Irmã Linda Lauren? Como vimos no vídeo, a oração pode nos dar a paz que precisamos para passar pelas provações do nosso dia a dia, ou também, como vimos, por causa da doença. Então, o que é importante para nós é continuar a fortalecer a nossa amizade com Jeová. Isso. Bom, Caio? Eu achei interessante que esse parágrafo me fez lembrar de uma conversa que eu tive com o irmão essa semana. Ele me disse que, em vez de pedir a cura para uma doença de um membro de sua família, ele pede em suas orações sabedoria e forças para lidar com a situação. E por isso Jeová o ajuda a perseverar. A sua angústia é visível, mas ele sabe que, assim como Esdras, que a mão de Jeová está sobre ele e que esse sofrimento é apenas passageiro. É verdade. Obrigado, irmão Caio, pelo seu comentário também. Macaline? É tão amoroso ver que Jeová, ele é um Deus empático, né? Ele tem empatia. É como se a gente visse nosso filho sofrendo e ele não vê a hora de salvar, né? De tirar o filho daquela aflição. Então, essa é a segurança que a gente tem, que Jeová realmente, ele não vê a hora de nos tirar dessa aflição. Isso mesmo. Obrigado. Irmã Kelly? Eu achei bastante interessante o comentário da irmã no vídeo, né? Que ela mencionou que antes mesmo que ela terminasse de orar, ela já sentia a paz, né, no coração dela. Então, mesmo diante dos problemas, ela sentia essa paz. É como se Jeová estivesse segurando a mão dela e dizendo: eu estou com você. Como é bom saber disso, né? Como é bom saber que nós temos um Deus amoroso, um Pai amoroso que se preocupa conosco, né? Agora nós vamos responder a segunda pergunta. O que Jeová espera de nós? Vamos ao parágrafo 9. Jeová espera que confiemos nele. Às vezes, nossos problemas parecem tão pesados que achamos que não vamos aguentar. Podemos até começar a duvidar que Jeová vai nos ajudar. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus pode nos fazer escalar uma muralha. Então, em vez de ficarmos com dúvidas de que Jeová vai realmente nos ajudar, precisamos orar com bastante fé, confiando que Ele vai responder às nossas orações. Antes da pergunta, nós vamos abrir nossas Bíblias aqui na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos pedir para a irmã Vanessa ler para nós? Mas que ele persista em pedir com fé, sem duvidar de nada, pois quem duvida é semelhante a uma onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. De fato, essa pessoa não deve esperar receber algo de Jeová. Obrigado, irmã Vanessa. De acordo com Tiago 1, 6 e 7, por que precisamos confiar que Jeová vai nos ajudar? Vamos primeiro ouvir a irmã Yolanda. Precisamos orar com bastante fé, confiando que Ele vai responder às nossas orações. Isso mesmo. Obrigado, irmã Yolanda. Irmão Israel? E Jeová, Ele espera mesmo que nós confiemos nele, né? Às vezes nós podemos passar por problemas difíceis
E muitas vezes, para a nossa imperfeição, nós achamos que nós não vamos aguentar passar por aquela situação, né? Às vezes é muito difícil. Mas quando nós nos aproximamos de Jeová, nós temos a certeza de que Ele vai nos ajudar. E é esse sentimento que nós devemos ter, né? Hebreus 11:6 diz que se nós não tivermos fé, é impossível nós agradarmos a Deus, né? Então nós não vamos conseguir. Nós realmente temos que acreditar que Jeová existe, que Ele vai nos recompensar, vai nos ajudar a passar por aquela situação, mas sem duvidar, né? Como o texto disse de Tiago 1:6, nós persistimos em pedir sem fé, sem duvidar de nada, porque se nós duvidarmos, nós, com certeza, no finalzinho do parágrafo diz assim, olha, a pessoa não deve esperar receber algo de Jeová se ela não crê ou não tiver fé de que Ele vai fazer. Isso, muito bem. Obrigado, irmão. Irmão Mauri? Então, ainda em Tiago 1, 6 e 7, é muito importante a persistência em pedir com fé, porque a fé vai nos ajudar a ter paciência para esperar Jeová responder a nossa oração do jeito dele, né? Então, a fé é muito importante, porque ela nos ajuda a ter paciência e confiança em Jeová. Muito bem, isso mesmo. Obrigado, irmão Mauri. Irmão Adriano? O Tiago destaca algo interessante, que a falta de fé nos gera criar dúvidas. E a dúvida vai nos levar a ser como uma onda. O vento leva para lá e para cá. Então, esse tipo de dúvida pode nos tirar do eixo, pode nos tirar do sério, pode nos tirar do caminho. E é interessante que Davi, no Salmo 18, 29, ele percebeu que com o poder de Jeová ele podia escalar uma muralha. E olha que o contexto mostra que ele estava sofrendo, ele era fugitivo. Mas Davi nunca duvidou de que Jeová estaria com ele. E Jeová realmente se mostrou presente. Então também nós temos que combater isso. Nós não podemos nunca duvidar que Jeová estará sempre ao nosso lado. Ele vai nos ajudar e nos dar a resposta de uma maneira ou de outra. Isso mesmo. Obrigado, irmão Adriano. Por isso que nós precisamos ter certeza, né, que Jeová sempre vai estar do nosso lado. Vamos ao parágrafo 10. Jeová espera que façamos nossa parte depois de orar. Por exemplo, talvez o irmão peça ajuda de Jeová para conseguir uma folga do trabalho para assistir ao congresso. Como Jeová poderia responder a essa oração? Ele poderia dar ao irmão a coragem necessária para falar com o patrão. Mas o irmão precisaria fazer a parte dele e fazer o pedido. E talvez ele tenha que fazer isso várias vezes. Pode ser que ele tenha que pedir para um colega trocar de turno com ele, ou até aceitar que o patrão desconte aquela folga do seu salário. Dê um exemplo de como podemos agir em harmonia com nossas orações. Irmã Edna? Então, quando pedimos algo para Jeová por meio de oração, esperamos assim fazer a nossa parte, né? A nossa parte seria em agir de acordo com aquela oração, não esperar sentado, por assim dizer, né? Então, aqui vem trazendo o exemplo de uma pessoa quando pede de um irmão, né, que pede para assistir um congresso. Mas daí, no caso, para ele contribuir com a parte dele, ele precisa ir até o patrão, pedir esses dias de folga ou fazer um encaixe de alguma forma, né? Então, ele estaria cooperando com aquela oração se ele se esforçar em fazer a parte dele, né? Isso mesmo. Muito bem. Irmão Siqueira? E talvez ele tenha que fazer isso diversas vezes, né? Ele não vai ficar, fez o pedido, fez a oração, fez o pedido para o patrão, vai esperar agora não, cadeira de balanço, esperando que o patrão dê a folga, né? Se houver a negativa, ele pode arrumar um colega para trocar, ele pode depois voltar novamente e falar com o patrão, né? Dizendo, olha, você pode descontar esse dia, mas esse dia é muito importante para mim. Então, ele tem que fazer diversas tentativas.
Isso mesmo. Muito bom. Irmão Wagner? O bom que os irmãos, a congregação, a obra de Jeová é tão perfeita, tão encorajadora, que nos avisa de antemão. Por exemplo, o nosso já é em julho, então a gente já pode ir conversando com o patrão, se preparando, relembrando, se fizermos o pedido, por exemplo, em janeiro, fevereiro, podemos pedir novamente, pedir até lá, porque quem sabe podemos tocar o coração do patrão e tirar esse dia. Ou até programar férias também, né? Com antecedência, para que possamos tirar pleno proveito desse nosso congresso maravilhoso. Isso, em cima da hora vai ser meio difícil, né? Mas nós temos tempo para isso, né? Irmão Lucas? No estudo recente, falando sobre esse mesmo assunto, mostrou ali, inclusive tinha uma imagem, que o irmão levou o convite para o patrão do congresso e mostrou que quando se assiste aquele congresso, tornaria pessoas melhores. Então, de início, o patrão relutou, mas depois que o irmão apresentou o que ia ser falado naquele congresso, o patrão liberou ele para assistir ao congresso. Então, são alternativas que precisa ser feito. O importante é acatar a sugestão de Jesus, persistir em pedir. Então, quando se persiste, a grande possibilidade daquela porta se abrir. Isso. Orar e fazer a nossa parte, né, irmã Vanessa? Eu me lembrei dessa situação que eu passei. Eu trabalhava e era difícil conseguir ir na sexta-feira. Num ano, me faltou um pouco de coragem, né? E eu não fui no congresso na sexta, fui em outro. Mas aí no ano seguinte eu orei para Jeová e falei que eu ia, né, colocar essa decisão de realmente ir, né, na minha designação. E por Jeová sempre, né, nos ajudar, nos dar coragem, eu consegui todos os anos seguintes ir no congresso, e nesse mês o meu chefe, ele sempre tirava férias, então o supervisor, que era mais bonzinho, deixava eu compensar as horas, né? Então eu senti tudo como uma resposta de Jeová, quando a gente se propõe realmente, né, a realmente colocar Jeová em primeiro lugar, né, e deixar ele guiar. Então mesmo que a gente fique com medo, mas a gente é bem sucedido, porque ele nunca nos decepciona. Isso mesmo, muito bom. Obrigado por compartilhar conosco também sua experiência, irmã Vanessa. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 11. Jeová espera que continuemos orando por aquilo que é importante para nós. Jesus deu a entender que alguns de nossos pedidos não seriam respondidos imediatamente. Então, não desista de orar. Faça isso de todo o coração e várias vezes. Quando continuamos orando sobre um assunto, mostramos a Jeová que o nosso pedido é muito importante para nós, e não apenas uma vontade que logo vai passar. Além disso, mostramos que temos fé que Ele pode nos ajudar. Por que precisamos orar repetidamente sobre nossas preocupações? Irmã Tatiana? Em Lucas 11:9, Jesus falou: persistam em pedir. Então, quando ele falou essas palavras, é como se ele dissesse que nossos pedidos não iam ser respondidos assim imediatamente, né? Nós devíamos persistir em pedir. E quando nós fazemos isso, nós mostramos 2 pontos importantes: que nós queremos muito aquilo, né? Que aquele pedido é muito importante para nós, e não é algo que vai passar. E também nós mostramos que nós temos fé, que Jeová vai nos ajudar. Isso, muito bem. Obrigado, irmã, pelo seu comentário também. Muito bem. Agora, então, nós vamos responder a próxima pergunta. Por que talvez seja necessário ajustar o que pedimos? Vamos ao parágrafo 12. Se aquilo que pedimos a Jeová em oração não acontecer, podemos fazer 3 perguntas. A primeira é: será que estou orando pela coisa certa? Muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas talvez o que estejamos pedindo não seja o melhor a longo prazo.
Pode ser também que estejamos pedindo a solução de um problema, mas exista uma solução ainda melhor. Além disso, algumas coisas que pedimos podem não estar de acordo com a vontade de Jeová. Pense no exemplo daqueles pais mencionados no primeiro parágrafo. Eles pediram para Jeová que seu filho continuasse na verdade. Parece que não há nada de errado com esse pedido, mas Jeová nunca vai forçar ninguém a servi-lo. Ele quer que todos, incluindo nossos filhos, escolham adorar a Ele. Então, em vez de pedir que o filho continue na verdade, os pais podem pedir para Jeová ajudá-los a tocar o coração do filho. Dessa forma, talvez eles consigam motivar o filho a amar a Jeová e se tornar amigo dele. A parte A, que pergunta deveríamos nos fazer com relação aos nossos pedidos e por quê? Irmão Lucas, Rafael? Então, será que eu estou orando pela coisa certa? Porque hoje em dia, que como vimos no parágrafo, às vezes é como fazemos essa oração, né? Aqui citou o exemplo dos pais do primeiro parágrafo, que eles pediram, né, para que Jeová fizesse seu filho continuasse na verdade. Só que, por mais que pareça que não tem nada de errado com esse pedido, Jeová nunca vai forçar ninguém a servi-lo, né? Da mesma forma, hoje, nós temos que pensar bem no que nós vamos pedir e de como vamos pedir. Conforme nós temos visto no estudo, o que nós precisamos fazer é orar incessantemente para aquilo que seja atendido. Porém, como o parágrafo vem nos mostrando aqui em 1 João 5,14, que nos fala que, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, nós temos que orar segundo a vontade de Jeová para que nossas orações tenham validade. Obrigado, irmão. Rafael. Maribel? E acho que já aconteceu com todo mundo aqui, de a gente ter orado, pedido uma coisa, passou o tempo, não aconteceu, e a gente olha para trás e fala, ainda bem que não foi daquele jeito que eu tinha pedido, porque ia dar tudo errado. Então, às vezes, Jeová está olhando lá na frente, nosso olhar está tão curto e não é nada daquilo que é o bom para a gente. Então, ter a espera sadia faz com que a gente veja a mão de Jeová nas coisas. Isso é muito importante, né? Obrigado, irmã. Irmã Suzana? Para a gente fazer as coisas segundo 1 João 5,14 diz, segundo a vontade de Jeová, nós temos que estudar a Bíblia para conhecer bem a Jeová. Assim as nossas orações elas vão ser ouvidas por Ele. Isso mesmo. Muito bom. Obrigado, irmã. Irmão Souza? Se nós pensarmos que Jeová ia ouvir todas as orações, né, o que aconteceria? Todas as pessoas iam procurar a Jeová por interesse próprio. Mas sabemos que Jeová é um Deus justo, então Ele quer que as pessoas vão até Ele por amor e não por interesse. Por isso que Jeová tem essa opção. Né? Isso. Muito bem. Obrigado, irmão Souza, também pelo seu comentário. Vamos à parte B. Como podemos mostrar que respeitamos a Jeová em nossas orações? Aqui nós temos também um quadro. Será que minhas orações mostram que eu respeito a Jeová? Nós temos alguns pontos aqui que nós podemos considerar, né? Talvez cada irmão possa considerar um desses pontos. Irmão Vanderlei? Um desses pontos é ter certeza de que aquilo que nós estamos pedindo para Jeová está em harmonia com a vontade e com o objetivo de Jeová. Às vezes podemos fazer uma oração pensando nos nossos desejos, naquilo que é melhor para mim. Isso seria egoísmo, né? Não é levar em consideração a vontade do nosso Criador. Muito bem, obrigado, irmão. Irmão Elcio? Eu achei interessante esse ponto que diz aqui, não seja exigente, né? Então, Jeová sabe a melhor maneira de responder a nossa oração. Nós devemos expor para Ele a nossa necessidade,
aquilo que nos preocupa, mas não vamos dizer para Jeová como resolver o assunto, né? Não, eu tenho que ser desse jeito assim, assado, com aquele outro detalhe. Então, Jeová sabe a melhor maneira de responder a nossa oração, até diferente do que a gente espera. Isso mesmo, muito bem. Bom, José Carlos? A gente deve imaginar quantas coisas no dia Jeová nos livrou sem a gente saber. Muitas coisas podiam ter acontecido e a gente nem sabia. Desviar de um caminho, dar alguma coisa que estavam precisando, ajudar alguém que a gente ama. Várias coisas que Jeová dá para nós no dia a dia e a gente nem se faz conta. Então a gente acaba não se lembrando de agradecer a Jeová todos os dias. Então o objetivo também da oração é lembrar que nós devemos agradecer a Jeová todos os dias. E com certeza ele vai ficar muito feliz, porque ele vai saber que mesmo aquele servo meu, não sabendo que ele foi livrado de um mal maior, ele está agradecendo pelo que eu fiz por ele. Isso mesmo. Quanta coisa nós temos para agradecer a Jeová, né? Muito bem, obrigado aos irmãos pelos comentários. Vamos ao parágrafo 13. Uma segunda pergunta que podemos nos fazer é: será que é o momento certo de Jeová me dar o que estou pedindo? Talvez você ache que precise de uma resposta imediata para o seu pedido. Mas, na verdade, Jeová sabe quando é a hora certa de nos ajudar. Quando nossos pedidos não são atendidos, podemos pensar que a resposta de Jeová é não. Mas pode ser que a resposta seja ainda não. Por exemplo, pense de novo no jovem que orava para ser curado de sua doença. Se Jeová fizesse um milagre e o curasse, Satanás poderia dizer que aquele irmão só continuou servindo a Jeová porque tinha sido curado. Além disso, Jeová já nos garantiu que no futuro todos serão curados de suas doenças. Até lá, não devemos esperar curas milagrosas. Então, esse irmão poderia pedir a Jeová para ter força e paz mental. Assim, mesmo doente, ele vai continuar perseverando e servindo a Deus fielmente. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Lá na sala B, vamos pedir para a irmã Rosângela ler para nós. Então, com confiança, aproximemo-nos do trono de bondade merecida, a fim de receber misericórdia e achar bondade merecida para nos ajudar no tempo certo. Obrigado, irmã Rosângela. De acordo com Hebreus 4,16, quando Jeová vai nos ajudar? Explique. Vamos ouvir primeiro o Ricardinho aqui. De acordo com Hebreus 4,16, às vezes achamos que precisamos ter uma resposta no nosso tempo. Mas precisamos entender que a resposta vai vir no tempo certo, no tempo que nosso Pai Jeová determinar. Muito bem, parabéns, Ricardinho, pelo seu comentário também. Na sala B, irmã Jaziane. Então, o parágrafo ainda comparou com, às vezes, os pedidos que a gente faz e pode ser não atendidos. Então, em vez de achar que a resposta de Jeová é um não, podemos, então, entender que é um ainda não. Porque, com respeito a uma cura, né, de uma doença, em vez de ficar achando que Jeová iria fazer um milagre, curar ali, e Satanás poderia até continuar escarnecendo, né, falando que a pessoa só está servindo porque Jeová curou, Jeová já garantiu que no tempo certo as doenças deixarão de existir. Isso mesmo. E aí nós podemos pensar no texto de Jó, capítulo 2, versículo 4. Ali o que nos lembra a respeito de Satanás e que nós precisamos fazer de tudo para provar o contrário. Irmão Siqueira? Ali diz, né? Satanás disse pele por pele, o que o homem
dará tudo o que tem pela sua vida. O homem dará tudo o que tem pela sua vida. Então foi uma prova, né? Um teste, né? Por assim dizer. Então é por isso que Jeová faz as coisas no tempo certo, na hora certa, que é justamente para desmascarar a ideia do diabo. Isso, muito bem. Irmão Adriano? E enquanto estivermos suportando talvez situações difíceis, sabendo que a nossa fé e a nossa integridade ajuda Jeová a dar uma resposta favorável e contrária a Satanás, favorável a ele, né, e favorável aos seus servos fiéis, nós queremos lembrar daquilo que o Salmo 29:11 fala. Isso é algo que Jeová dá a todo o seu povo. Diz aqui que dá força e abençoa com paz. Então, talvez a situação ou a resposta de Jeová seja ainda não, ou seja, aguenta mais um pouco. Mas enquanto você está suportando, eu vou responder os teus pedidos te dando força e concedendo paz mental, tranquilidade, serenidade, para que a pessoa possa continuar perseverante. Isso mesmo. Obrigado, irmão, pelo seu comentário também. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 14. Você lembra de Janice, que estava orando porque queria servir em Betel? 5 anos se passaram até ela entender como Jeová tinha respondido à sua oração. Ela diz: durante esses anos, Jeová me ensinou e me ajudou a ser uma cristã melhor. Eu precisava confiar mais nele e melhorar meu estudo pessoal. Além disso, eu tinha que aprender que minha alegria não depende do lugar onde estou servindo. Mais tarde, Janice e seu marido foram convidados para servir no circuito. Olhando para trás, Janice conclui: Jeová respondeu sim minhas orações, mas não da maneira que eu esperava. Levou um tempo até eu perceber que a resposta de Jeová tinha sido um lindo presente para mim. E eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de sentir o amor e a bondade de Jeová. O que você aprendeu com a experiência de Janice? Irmã Elaine? Eu achei interessante a frase, né, que ela usou, dizendo assim: Jeová me ensinou e me ajudou a ser uma cristã melhor. Então eu fiquei pensando, né, se ela e o marido tinham feito petição para Betel e mais tarde eles foram para o circuito, né, então eles já tinham uma boa espiritualidade. Mas mesmo assim, ela precisou reajustar o seu modo de pensar e isso levou tempo. Então eu aprendi que pode acontecer com qualquer um de nós, né, independente do tempo que servimos a Jeová ou quão forte seja a nossa relação com Ele, de vez em quando a gente vai precisar fazer ajustes, né? Mas Jeová amorosamente vê o nosso potencial, Ele é paciente conosco e nos dá ajuda, né? Como esse estudo de hoje, que nos ajudou a ter um entendimento mais correto. Isso mesmo. Ainda irmã Amanda? Eu gostei também do que ela falou aqui, né? Eu tinha que aprender que minha alegria não depende do lugar onde estou servindo. Então eu aprendi aqui que realmente, né, para a gente servir a Jeová, ser um bom cristão, a gente não precisa estar em alguma designação de destaque, né? Nós podemos sim servir Jeová e ser felizes na própria congregação, ajudando os irmãos, né? Então isso também pode trazer felicidade quando a gente muda um pouquinho o foco. Isso. E como ela disse, né? Jeová respondeu sim à oração dela, mas não da maneira como ela esperava, né? Deu um lindo presente para ela, né? E é isso também que Jeová faz com cada um de nós, podemos ter certeza, né? Vamos ao parágrafo 15. Uma terceira pergunta poderia ser: será que eu deveria orar por outra coisa? Embora seja bom ser específico em nossas orações, talvez em alguns casos possamos perceber melhor o que Jeová quer para nós se formos menos específicos em nossos pedidos. Veja o exemplo da irmã solteira que estava orando sobre a escola para evangelizadores do reino. Ela queria fazer a escola para servir onde há mais necessidade. Mas enquanto continuava orando sobre a escola, ela poderia orar a Jeová pedindo para que ajudasse a ver novas oportunidades de aumentar o seu serviço a Ele. Daí, ela poderia agir de acordo com sua oração
por perguntar ao superintendente de circuito se existe alguma congregação próxima com necessidade de mais pioneiros. Ou ela poderia escrever a Betel perguntando se existe algum lugar com necessidade de mais publicadores. Porque às vezes é bom ampliar os nossos pedidos. Irmã Luciene? Então, aqui no parágrafo, lembra o caso da irmã comentado no primeiro parágrafo, né? Que ela estava orando sobre a escola de evangelizadores, né? Que ela queria servir onde há mais necessidade. Mas enquanto continuava orando sobre a escola, ela poderia orar a Jeová, né? Para que Jeová ajudasse ela a ver outras oportunidades de aumentar o serviço dela a ele, né? E poderia agir de acordo com a sua oração por perguntar ao superintendente de circuito se existe alguma congregação próxima com necessidade de pioneiros, ou escrever a Betel, né? Perguntando se existe algum lugar que precisa de ajuda. Isso mesmo. Muito bem. Aqui agora os irmãos vão colocar para nós essa imagem, e os irmãos provavelmente consideraram essa imagem, meditaram nela, né, na descrição dessa imagem. Como que essa imagem ajudou os irmãos a entender esse ponto? Irmã Vanessa? Então, as duas irmãs ali estão orando, né, ao preencher uma petição. E mais tarde, uma delas é convidada, né, para a escola de evangelizadores, a outra não. Só que a que não foi, não ficou desapontada, né? Mas, em vez disso, ela percebeu oportunidades para servir mais a Jeová. Então, ela escreve uma carta a Betel, se colocando à disposição para servir onde há necessidade. Isso, muito bem. Isso mesmo. Não, Adriano? No quadro abaixo à esquerda, a gente vê a reação dela quando ela observa outra irmã com a carta convite na mão. Ela ficou feliz pela irmã, mas ela talvez tenha lembrado: mas Jeová, mas eu não tinha pedido a mesma coisa? Esse momento foi crucial para ela. Ela poderia se revoltar, falar por que ela, por que não eu, mas ela mudou o seu pensamento. Na verdade, ao invés de ficar focada apenas num ponto, ela ampliou. E aí Jeová agiu, porque a gente observa no quadro à direita abaixo, ela orando, escreve para Betel, procura outras sugestões, e os dois quadros menores acima da cabeça dela mostram atividades que ela está fazendo, ampliando o seu ministério como pioneira, indo para uma congregação ou na região onde tem mais necessidade, trabalhando em construções. Então vale lembrar que Jeová enxerga de uma maneira muito mais ampla. Se a gente concentrar muito, aí a gente não vai estar favorecendo que Jeová trabalhe na nossa vida. Isso mesmo. E às vezes você queira até apoiar ou se colocar à disposição para trabalhar num território fora do âmbito da filial nossa no Brasil. Como fazer isso? Aqui fala que o livro Organizados, no capítulo 10, passa várias sugestões, passa orientações do que podemos fazer para servir assim. Então, se coloca à disposição, né? Podemos fazer, ampliar muito, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 16. Como vimos, podemos ter certeza que Jeová vai responder às nossas orações de uma maneira amorosa e justa. Às vezes, não vamos ter a resposta que gostaríamos, mas Jeová nunca vai ignorar nossas orações. Ele nos ama muito e nunca vai nos abandonar. Então, continue a confiar sempre em Jeová, derramando o seu coração a Ele em oração. Muito obrigado, irmão Júlio, por nos ajudar com sua leitura nessa consideração. Ajudou muito a nossa compreensão. Pergunta 16. Que certeza podemos ter? Que certeza podemos ter? Vamos ver primeiro ali a filhinha da Cíntia, Ana Júlia. Jeová vai responder nossas orações com amor. Isso mesmo, parabéns. Obrigado pelo seu comentário também. Irmã Jane?
podemos ter certeza que Jeová Deus, ele vai nos tratar de modo especial, aquele que é leal a ele, né? Respondendo às suas orações. Às vezes, não do modo que nós gostaríamos, né? Mas, com certeza, ele nunca vai ignorar as orações que fazemos a ele, pois ele nos ama muito e nunca vai nos abandonar. Muito bem, obrigado também, Marjane. Agora nós temos aqui 3 perguntas de recapitulação. No que diz respeito às orações, o que podemos esperar de Jeová? Irmão Alexandre? Então podemos esperar de Jeová. Na realidade, Jeová espera que confiamos nele, né? Então vamos fazer oração de acordo com sua vontade e aí vamos esperar que Jeová ele vai responder nossas orações. Isso, muito bem. O que Jeová espera de nós? O que Jeová espera de nós? Irmã Joelma? Jeová espera que confiemos nele. Ele espera também que façamos pedidos que estejam de acordo com o seu propósito. E também Jeová quer que nós o respeitemos quando fizermos nossas orações. Muito bem. Por que talvez precisemos ajustar nossos pedidos? Caio? Talvez a gente precise ajustar nossos pedidos para que Jeová, de alguma forma, responda-os, né? Voltando no exemplo dos nossos filhos, né, a gente quer que eles continuem na verdade, né, com certeza. Mas, em vez de pedir isso, né, a Jeová constantemente, a gente pode pedir para Ele nos ajudar de alguma forma, né? E que forma que Ele nos ajuda? Através da organização, né? Através do estudo em família, né? Podemos considerar e meditar nos vídeos, nas matérias, e fazendo isso a gente vai estar cooperando com Jeová para que Ele nos atenda, claro, no tempo dele. Isso mesmo, muito bom. Assim, irmã Lécia? E também temos que entender que muitas vezes não é o momento certo de Jeová nos dar o que estamos pedindo. Nós somos imediatistas, mas é Jeová quem sabe a hora certa de nos ajudar. E sempre lembrar que, ao invés de ficarmos achando que a resposta de Jeová é não, lembrar que pode ser ainda não é a hora. Isso mesmo. Foi dessa forma que esse estudo nos ajudou hoje, né? A entender que Jeová sempre ouve as nossas orações e sempre responde às nossas orações de maneira amorosa e de maneira justa. Por que justa? Porque muitas vezes a maneira como Ele responde não é a maneira como nós esperávamos, né? Mas por que Ele responde assim, conforme nós vimos? Porque aquilo que nós esperávamos, do nosso ponto de vista, era o melhor para nós, né? Mas para Jeová já viu lá na frente que aquilo não vai ser bom para nós. Então Jeová responde às orações de maneira amorosa, Ele vê o que é melhor para nós e de maneira amorosa Ele nos ajuda. Lá no futuro talvez nós vamos entender, né? Como nós vimos exemplos aqui, depois de alguns anos, depois de algum tempo, os irmãos entenderam por que Jeová respondeu a oração daquela forma. Ainda bem que respondeu daquela forma, né? Então assim também nós queremos continuar orando, perseverando, sermos constantes em nossas orações. Porque Jeová vai responder às nossas orações e vai cuidar de nós. E muitas vezes Ele vai nos dar a força necessária para suportar aquela situação, né? E no tempo devido, que vai ser lá no paraíso, quando por fim todas as coisas serão solucionadas, aí sim, os nossos desejos do nosso coração serão plenamente realizados, né? Ansiamos por esse dia, né? Muito bem, irmãos, agradecemos pela participação de todos, pelos bons comentários, ficamos felizes em ouvi-los aqui, muito bom. E assim nós chegamos ao final da nossa reunião de hoje também. Queremos agradecer a todos pela presença, pelos comentários. E para encerrar essa reunião de forma alegre, agradecendo a Jeová por todo esse alimento espiritual que Ele nos deu aqui agora, nós vamos nos levantar, aqueles que puderem, para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová, o cântico número 43. Uma oração de agradecimento.
E após o cântico, nós convidamos o nosso irmão Takeshi Kanada para nos representar aqui em oração. Vamos cantar todos juntos.